a encarnação na Terra, ela propriamente não começa na Terra. Ela começa no mundo espiritual antes de reencarnarmos. Desde a vida anterior, quando nós vivemos uma experiência de vida de reencarnação anterior, e ao desencarnarmos, logo que adquirirmos uma compreensão do nosso estado de desencarnado, a alma é levada a refletir. Melhor dizendo, o espírito liberto da matéria é levado a refletir. Ele faz um balanço do que aprendeu, dos méritos que adquiriu, das falhas, dos defeitos a corrigir, e já parte para um projeto futuro, um projeto da próxima encarnação, aonde ele vai planejar o que deverá fazer para concluir a obra inacabada nas vidas anteriores. E aí ele parte para o que nós chamamos de projeto reencarnatório, ou projeto pré-reencarnatório. E aí, ainda no mundo espiritual, depois de fazer essas reflexões sobre a vida passada, ele começa a conceber um projeto. É necessário voltar ao campo de batalha, à abençoada escola que é a Terra, ao abençoado hospital de nossas almas. E por que não dizer, no estado de inferioridade, que ainda ela é, uma espécie de penitenciária não punitiva, mas reeducadora, reformadora. E aí ele faz um projeto das suas necessidades, os benfeitores o auxiliam nesse projeto, é feita uma grande reunião de espíritos afins, que são a família espiritual. Quem virá reencarnar conosco? E quais espíritos ficarão na retaguarda ainda no mundo espiritual, nos servindo de mentores, de protetores, de espíritos familiares, espíritos guias, que nos sustentarão na nossa jornada. E aí, nesta grande reunião preparatória, então feito um projeto a nível até mais amplo, a nível familiar. E aí decidem, de acordo com a necessidade de cada um, quem virá primeiro para servir de genitores, quando encarnarão, e escolherão então também os seus, se for o caso daquela encarnação, os seus irmãos consanguíneos. Quem virá primeiro, quem será o primogênito, quem virá no meio, quem será o caçula. Cada posição na família, pai, mãe, irmão mais velho, irmão do meio, irmão caçula ou irmão único, de acordo com a prova de cada um, é importante nesse projeto reconstrutor da futura personalidade. E aí, eles, depois de decidir essas primeiras posições, depois de alinhavarem como será a família, parte-se então para um projeto mais individual, que é o projeto do futuro corpo. E aí essa escolha é muito importante, os benfeitores ajudam muito, porque o corpo será construído, será auxiliado a sua construção por verdadeiros engenheiros, biólogos e geneticistas do mundo espiritual, que vão ajudar o ser a construir um corpo mais apropriado às funções que ele vai exercer, a sua profissão, em especial que estamos falando. Se ele vai ter uma profissão que exige maior esforço físico, maior labor físico, os benfeitores construirão um corpo com um esqueleto mais sólido, mais pesado, com um sistema muscular bem delineado, bem vigoroso, com as capacidades para suportar a carga de trabalho físico. Se a sua missão naquela futura vida será mais intelectual, então os benfeitores, além
das estruturas que falamos, também propiciará um sistema cerebral mais detalhado, mais rígido, mais saudável, vamos dizer assim, mais calibrado para que ele exerça aquela função. Por exemplo, se ele vai ser um cirurgião oftalmo ou um neurocirurgião, naturalmente que ele vai precisar estudar muito. O seu cérebro deve estar bem fortalecido. O seu sistema nervoso tem que ser muito bem estruturado, porque ele fará incisões de décimos de milímetro. Então ele precisará, além de muita inteligência, muita habilidade. E aí os benfeitores vão auxiliar na construção de um equipamento tal qual este. Se ele vai ser um dançarino, ele vai ter que ter um corpo bem leve, bem estruturado para a dança. Se ele vai ser um cantor, ele tem que nascer com boas cordas vocais, com bons pulmões, um diafragma muito bem estruturado, para que ele possa cantar com proficiência. E assim por diante, o seu corpo retratará as suas necessidades, além de retratar as suas conquistas anteriores. O perispírito é que dará a forma do futuro corpo, mas os benfeitores intervêm na lei da hereditariedade para que ele possa cumprir as determinadas funções. É da lei da misericórdia que, mesmo sem total merecimento, o ser receba empréstimos, moratórias, concessões, créditos especiais, que lhes facultem as ferramentas com que ele vai trabalhar. E é por isso que o corpo é tão precioso nessa jornada reencarnatória. Então, ele, dentro desse projeto, o tempo de vida que aquele corpo precisará ter, ele vai receber fluido vital para que o corpo dure um determinado tempo de vida. A melhor época que ele irá reencarnar, em que país, em que língua, em que cultura. Se ele é um ser que precisa trabalhar o intelecto ou que ele precisa de mais disciplina, melhor ele reencarnar na cultura oriental, onde ele vai receber uma educação mais disciplinada, mais rígida. Se ele precisa, já tem um bom intelecto, mas tem pouco calor humano, pouca emotividade, melhor ele nascer no país latino, porque nós que somos latinos, nós falamos muito, as nossas famílias são barulhentas, nós nos abraçamos, nós somos educados para exercer uma emotividade maior. Então é melhor que ele nasça num país de cultura mais passional, mais sentimental. Então, o país é muito importante para a economia reeducatória da alma. E aí ele também vai planejar, ainda naquela estruturação da família, quem reencarnará também para lhe servir de cônjuges. Aí já vai planejar a futura família que ele irá constituir. Quem virá como cônjuge, quais espíritos reencarnarão com eles, como seus filhos, né? O gênero da desencarnação, escolherá se vai reencarnar na feminilidade ou na masculinidade. Enfim, é todo um projeto para que ele possa aprender, desenvolver-se. E, depois de feito este projeto, ele vai se submeter, então, às necessidades de nascer de novo. E aí funcionam, ou se ele tem pouca evolução, a lei biológica, ou se ele tem uma evolução mediana, já desabrochando para valores intelecto-morais maiores, ele provavelmente estará ligado a uma colônia espiritual, será internado no departamento conhecido como departamento reencarnatório ou departamento de reencarnação. Nós já temos notícias sobre isso no livro Nosso Lar, Psicografia de Chico, por André Luiz Espírito.
e aí ele vai entrar nos gabinetes de magnetização. Ele vai se preparar, ele fará cursos. Inclusive, nós temos notícia de Chico Xavier que o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, é um curso que Emmanuel dá para espíritos que vão reencarnar. Então, é feita uma preparação moral, intelectual e também, depois, até perispíritica. O espírito, então, sofre um processo de miniaturalização, condensação das suas moléculas perispíriticas, e vai reduzindo nos gabinetes de magnetização, seu perispírito vai sendo reduzido ao tamanho de uma criança, de um bebê. E aí nós nos remetemos ao aprendizado do livro Missionários da Luz, que é um tratado de reencarnação, em que André Luiz mostra na prática alguns casos de espíritos reencarnantes que ele acompanha, ele faz um curso de reencarnação no mundo espiritual e vem à Terra ter aulas práticas. E aí ele conta, especialmente no capítulo da reencarnação de Segismundo, uma das cenas mais lindas que a obra de André Luiz, dentre tantas cenas narradas por ele, nos demonstra como é o processo da reencarnação. E é lindo de se ver, porque Alexandre, técnico em reencarnação, junto com engenheiros no mundo espiritual, que cuidam da parte da formação do corpo, eles trazem Segismundo miniaturalizado do mundo espiritual. O casal, depois de algumas horas do conúbio sexual, eles dormem e aí os espíritos os desdobram do corpo físico. Eles são afastados do corpo físico, o pai fica mais ao lado, e a avó, a mãe, da futura mãe de Segismundo, traz Segismundo no seu colo, e na hora de receber o filho, há uma cena das mais lindas que já tivemos oportunidade de lê-la em André Luiz. A mãezinha, a futura mãe, se ajoelha e pede a Alexandre que ainda não receba o filho, que ela gostaria de recebê-lo em prece. Então ela, em desdobramento, portanto no perispírito, se ajoelha e formula sentida prece ao Senhor da vida. E André Luiz narra que sobre a sua fronte forma uma espécie de tiara estelar, uma tiara luminosa. E ela começa a receber, após o término da prece, um fio de luz que desce da espiritualidade, a envolve. E André Luiz diz que nesse momento ela se transfigura, ela se torna como que luminosa. Ele lembra de uma figura quase bíblica, diz ele, né, de uma grande matrona luminosa no processo dos mais belos da nossa humanidade, que é a fecundação. Mas antes da fecundação, ela recebe Segismundo nos braços, perispírito de Segismundo, ela em seu perispírito, e o perispírito dele se dissolve no perispírito dela, e depois é feita as primeiras conexões quando o espermatozoide faz a penetração no óvulo e faz a fecundação, e as primeiras células se bipartem, depois 4, depois 8, 16, 32, 64, e você começa a se formar. Nesse momento, há a conexão do espírito com o corpo. E aí inicia-se o projeto pré-reencarnatório, que nesse momento entra em execução. Por isso que nós espíritas somos completamente contrário à ideação do aborto e à sua liberação legal. Porque nós sabemos que quando há fecundação, o espírito já está conectado no corpo físico. Já há um ser pensante que sente as vibrações dos que lhe estão perto, que aprende. O processo de educação da alma que chega já começa na fecundação, porque ali tem um espírito. E é importante, então, que a partir desse momento, esse corpo
que não está fácil reencarnar na Terra, porque os casais já não querem ter mais filhos. E cada vez mais a população aumenta, no entanto, a Terra há de abrigar um número maior de espíritos, porque nós temos menos de 1/3 de espíritos reencarnados na Terra. Falando da população completa de espíritos encarnados e desencarnados do nosso planeta, que segundo os cálculos das revelações de Chico Xavier, são mais de 22 milhões de espíritos. E nós só temos cerca de 8 bilhões de espíritos. São 22 bilhões de espíritos e apenas 8 bilhões encarnados. E daí porque há muito espírito querendo encarnar e muitas das vezes os pais não abrem as portas da reencarnação. Por isso que é tão precioso um corpo físico formado. São milhares de espíritos expulsos da Terra, dia após dia, por via do aborto delituoso, porque as pessoas não têm o conhecimento que nós espíritas temos desse valor que é uma reencarnação.